gente, boa noite. Estou aqui para gravar mais um vídeo sobre um pouco sobre educação. Hoje eu vou trazer o contexto do novo ensino médio, né? A gente vai falar um pouco sobre o novo ensino médio. Esse novo ensino médio, ele é tão novo assim quanto o MEC traz, ou ele é só novo? Esse novo eu vou colocar entre aspas sempre, porque quem tem filho, ou quem é adolescente, enfim, ou quem tem contato com a galera que está no ensino médio, percebe uma visão, uma dualidade muito grande do que as pessoas que implementaram passaram pra gente acreditar que era uma coisa boa, isso e aquilo, porque estruturalmente, politicamente, ele é incrível, mas quando foi colocado em prática, ele não é tão incrível assim, tá? Então eu trabalho hoje como apoio pedagógico para o ensino médio e vejo um contraste muito grande do que foi falado, do que não foi dito, e também um contraste muito grande entre a rede particular, a rede estatal, né, que o ensino médio são dados sempre pelo estado, nunca pelo município, tá bom? Então, eu vou fazer uma vou voltar um tempo na história e trazer para vocês um pouco sobre isso, tá? Então, se você ficar olhando para baixo, porque estou com uma colinha aqui sobre a fundamentação teórica, os aspectos, tá bom? Então, vamos lá. O ensino médio, ele foi implantado oficialmente, esse novo ensino médio foi implantado oficialmente em 2022, ele foi sendo implantado gradativamente. Eu não sei o ano que vocês formaram no ensino médio, mas, por exemplo, quando eu me formei, já estavam tendo essa conversa de quando ia implementar logo em seguida de 2019, né? Só que a pandemia veio, ela teve esse esse atraso muito grande, né? Então ele foi implantado no ano de 2022, no final do governo do Bolsonaro, mas a lei que criou ele essa lei foi sancionada em 2017 durante o governo do Temer, após o golpe da Dilma, né? Então, vamos trazer assim, vamos falar as principais mudanças que eles falaram que ia trazer pra gente. Então, a gente vai ter o aumento da carga horária. Antes um aluno do ensino médio ia passar 800 horas aulas dentro de escolas. Com o tal de 3, que era preparatório para os 3 anos do Enem, era de 2.400 horas que a gente ia ter implementado antes dessa reforma. Com a reforma da carga horária, a quantidade de horas que o aluno vai passar dentro da escola é 3.000 horas. Olha a diferença. De 800 horas aulas que um aluno passava em meio período, hoje ele passa 3.000 horas, considerando período integral. Isso aconteceu porque a gente vai ter a reforma do Enem, a partir desse ano, do ano passado, a gente já teve uma reforma muito grande do Enem, né? As disciplinas começaram a ser agrupadas por área de conhecimento. Você me pergunta, o que isso significa? Isso significa que antes as disciplinas eram português, história, geografia, matemática, como todo mundo conhece. Agora é ciência da natureza, ciências humanas, linguagens, deixa eu ver aqui, e matemática, tá? Isso porque a gente tem, por causa do Enem, porque o Enem não apresenta, né? Oh, Jesus. O Enem apresenta história, não, ele apresenta ciências humanas, ciência da natureza, e assim vai. Tá. Então, a gente tem uma mudança aqui. Agora, o próprio aluno vai escolher a sua grade horária. Então, se um aluno tem maior facilidade em história, então toda a grade horária dele vai ser voltada para ciências humanas. Então, ele vai ter presença de história, geografia, ciências, sociologia e filosofia. Só que a gente sabe que para entrar em universidades públicas, USP, Unesp, Unicamp, a gente precisa ter o conhecimento geral, tanto de exatas quanto de humanas.
Só que na rede pública isso não acontece. Se o aluno optar por ciências humanas, ele não vai ter matemática. Se ele optar por linguagens, ele não vai ter X coisas. Aí me pergunto, como um aluno desses vai concorrer com um aluno de uma escola particular, onde ele tem toda a grade horária fechada, ciências, matemática, física, química, com outro que só teve filosofia, história? A competição dentro do vestibular fica muito injusta nesse nível. Tá, a gente vai ter a implementação de itinerários formativos dentro das áreas do conhecimento. Então, se minha área de conhecimento é ciências humanas, eu vou falar, meu itinerário vai ser sobre ciências humanas. E assim vai. Tá. A ideia é que esses itinerários informativos somem 1.200 horas, apenas focados em objetivos pessoais, para se preparar pelo mercado financeiro. E a gente tem uma carga horária fixa de 1.800 horas, que é a área do conhecimento. Então, essas 1.800 horas vai ser distribuída para a área do conhecimento. Então, a gente tem 1.200 de itinerários informativos, ou como chamam, IFs, mais 1.800 horas da parte fixa, que é a área do conhecimento. Então, essa soma total dá 3.000 horas. E agora a mudança do Enem, a gente vai ter uma parte específica do Enem apenas para a área de conhecimento destinada. Então, se você escolher ciências humanas, vai ter uma parte destinada a mais só para ciências humanas, tá bom? Quando eu fui fazer essa pesquisa, eu percebi que alguns sites trazem alguns argumentos a favor do novo ensino médio. Então, como é que ele mesmo reconhece? Como é que pertence ao Ministério da Educação e Cultura do Brasil? E foi a partir daí que surgiu esse novo, mais uma vez, né? Ensino médio. Ele reconhece que precisa fazer alguns ajustes, pelo menos isso ele reconhece. Então a gente tem o Todos pela Educação, que é uma ONG, que ela defende a educação básica de qualidade no Brasil. Ela vai indicar uma direção correta, mas alterações são necessárias. O diretor da de Todos pela Educação afirmou com a seguinte frase, que eu vou ler para vocês. Nosso entendimento no Todos e que o caminho passa por fugir do binarismo. Revoga tudo ou deixa como está, afirmou Olavo Nogueira Filho, que é diretor executivo de Todos pela Educação. Ou então a gente volta para o que era, ou deixa como está. Então, basicamente, tanto faz, tanto fez o que ele traz pra gente. O ensino médio, ele não pode ser ressignificado somente pela ótica da mudança de currículo. Quando a gente tem esse novo ensino médio, a gente tem a principal ponto, que é a mudança de currículo dentro dele. Ponto final. A gente tem a mudança de currículo totalmente. Os estudantes não foram avisados. Isso traz outras coisas. Então, vamos lá. Quais são os principais argumentos que ele usa? Maior tempo em sala de aula. O dia passa a ter 7 horas de aula. Melhoria na entrada no mercado de trabalho e busca pelo menos um curso técnico, ampliação do leque do que é ensinado aos estudantes. Então, a gente tem uma grade curricular atualizada. Disciplinas alternativas pode aumentar o interesse do aluno nos estudos, diminuindo chances de evasão escolar. A principal ponto que eles fizeram essa mudança foi a evasão escolar. Mas um estudante periférico de uma escola estadual que precisa trabalhar para ajudar sua mãe e seu pai financeiramente, pode ser até como menor aprendiz, vai evadir escolarmente falando, porque a escola não vai contribuir financeiramente para casa. Se ele não puder contribuir com o mínimo para ajudar a comprar comida, essa família vai passar fome e esse estudante vai invadir. Então, a gente tem um maior crescimento no número de evasão escolar desde essa implementação em 2022 do que a gente tinha antes. Porque eles estudavam um turno e trabalhavam no outro. Agora, os argumentos negativos. A gente tem a ampliação da desigualdade e prejudicando especialmente a parte mais pobre e vulnerável da população. A gente tem o Fernando Cássio, que é doutor pela USP de Ciências, doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo e professor da Federal do ABC, né? Que ele vai trazer essa frase, que eu acho muito importante ressaltar aqui. Os mais pobres não vão ter acesso.
quem estuda em escolas particulares ou federais, ou quem tem família com condições de acessar museus, escolas de viagem, vão ter a formação mais ampla. Os mais pobres, os que vivem nas periferias e os que estudam em escolas do interior, terão formação mais restrita e piorada do que se tinha antes, do conhecimento geral. Além disso, não vão fortalecer as possibilidades no mundo do trabalho, como se tem propagado. Eu vou deixar essa frase aí com vocês, porque é exatamente isso. Não adianta você implementar uma coisa falando que vai ser favorável para o mercado de trabalho, sendo que a pessoa não sabe o que ela quer. Não vai adiantar falar que vai ser favorável, que vai invadir menos a escola, se aquele aluno está passando fome em casa, se não tem dinheiro para ir para a escola, se não tem isso, se não tem aquilo, se tem um mínimo de qualidade de saneamento básico, de alimentação, de higiene, ou aquela aluna que não vai para a escola por falta de absorvente. Então, antes de você mudar a grade curricular do ensino médio de todas as escolas, falar que o pedagogo, o professor é o maior vilão, tenta olhar para aquele aluno que não está indo para a escola. O porquê? A gente tem um aumento muito grande de crianças evadindo para o tráfico. Por quê? Porque dá dinheiro rápido e eles precisam comer. O outro ponto negativo, a gente tem níveis de implementação que variam de estado para estado. Então, não é todos os estados que aderiram. Tem estados que sim, tem estados que não. Tem municípios que sim, tem municípios que não. As escolas públicas e infraestruturas têm mais dificuldade para colocar o modelo em prática. A escola pública do centro de São Paulo é diferente da escola pública do centro aqui de uma cidade do interior X que tem 5.000 habitantes. Então, como vai competir? Porque o que eles estão olhando é para o centro de São Paulo, lá na Sé. Não estão olhando para cidadezinhas X lá. Risco de evasão escolar aumenta com o aumento da carga horária para estudantes mais pobres que precisam trabalhar e conciliar trabalho e escola. Quem trabalha e estuda sabe quanto é difícil. E estudantes de escola pública de cidades menores podem ser prejudicados em comparação com municípios maiores e com escolas particulares. Então a gente tem uma comparação muito grande com colégios particulares. Como eles vão competir no mercado de trabalho, sendo que uma pessoa tem conhecimento maior de matemática e outra não. Fala. E a gente tem agora falando assim, a gente tem também um movimento secundarista de estudantes do ensino médio que estão lutando para acabar com esse novo ensino médio ocupando algumas escolas. Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento sobre esse ensino médio. Ele é realmente novo ou é só uma maneira de aprisionar? A gente tem muitos professores que atualmente de redes estaduais que estão sendo filmados dando suas aulas. Tem câmeras em sala de aula, então o professor não tem nem mais liberdade para falar, para dar sua aula do jeito certo. E muita gente vai concordar, falando, não, tá certo que o professor é doutrinador. Gente, aprende uma coisa, o professor não é doutrinador. O professor não tem nem mínimo tempo de doutrinar alguém. Ele só quer fazer seu trabalho com a liberdade de poder falar, explicar do jeito dele. Se você, vamos pensar, se eu tenho um médico trabalhando e alguém pôr uma câmera e ficar em cima dele toda hora, ele vai fazer cagada. Não adianta pressionar uma pessoa assim, desse jeito. A gente tem esse problema tanto com o governo. E, ó, Tarcísio, uma coisa. Amor não paga as contas. Então, ou você dá um jeito também de pagar o salário certo desses professores que estão na aula nesse novo ensino médio, que já está difícil, e você ainda tá piorando a situação, vai ficar cada dia pior. Mas é isso que eu tinha pra falar. Acho que até mudei o foco no final. Até o próximo vídeo. Tchau!